Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela TV aberta, canal 9 da NET e ainda canais 8 e 186 da Vivo. Também Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Para você participar, telefone aqui em São Paulo, 38766146 e ainda o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, doutor Aônio. Prazer é tudo nosso, que bom estar com vocês aqui novamente, Zancopé. O senhor é cirurgião dentista, mas a sua especialidade é prótese e implante? É especialidade prótese, implantes e sou professor de prótese também. Se eu for lá, como é que é, obturar um dente, o senhor não me atende? Também faço. Nós temos uma equipe, trabalhamos em todas as especialidades. Sim. Então, tenho cirurgião ortognata, tenho ortodontista, periodontista, endodontistas. É uma equipe multidisciplinar. E a minha área é a prótese e os implantes e a parte de estética também, odontologia estética. Meu tempo dentista só obturava os dentes, mudou bastante de uns tempos para cá. Fernanda Duarte, prazer tê-la aqui, Fernanda. Prazer é nosso. O que é a Raul Duarte Áudio, Vídeo e Automação? A Raul Duarte é uma empresa de 70 anos, uma empresa bastante tradicional, que trabalha com projetos de automação residencial e preza muito ainda a alta fidelidade, que é aquela... Vamos dizer assim, como se eu tivesse ainda o equipamento em alta performance e equipamento para tocar músicas. Diferente do que hoje em dia se fala muito, home theater, cinema, nós temos as duas opções. Perfeito. Também conosco o doutor Alexandre Elias. Prazer tê-lo aqui, doutor Alexandre. Eu é que agradeço o convite. O senhor é neurocirurgião? Isso, neurocirurgião e pratico dentro da neurocirurgia, que é uma área hoje muito ampla, cirurgias de coluna. O senhor é do Departamento de Neurocirurgia da Unifesp. Da Unifesp, me formei lá, fiz residência lá. Eu brinquei com o doutor Aônio, né, que no meu tempo só se obturava, o dentista obturava dente, agora ele está com uma ampla, né, especialidade. E aí o senhor, como neurocirurgião, a palavra é simples e é corriqueira, mas a especialidade é assim... bem específica. A especialidade, como toda a área da saúde, ela cresceu muito, né? Sim, sim. Por isso que hoje, muitas vezes, é até difícil você conseguir atuar em todas as áreas, nos vários tipos de cirurgia que existem, crânio, coluna, nervo periférico, tratamento de dor, esse tipo de coisa. Então é muito comum hoje o neurocirurgião estudar mais um lado, uma área dentro da neurocirurgia, do que ele acabar praticando todas, o que fica mais difícil. Mas o conhecimento cresceu bastante em todas as áreas, e os resultados também melhoraram muito em toda a área da neurocirurgia como um todo. Eu sempre digo que o pessoal antigo era meio, não sei, fazia umas cirurgias que em tese eram meio malucas, há 100 anos atrás, 80, mas é graças a eles é que nós estamos aqui agora com esse conhecimento. Eu costumo dizer que o avanço, né, do doutor Aônio, por exemplo, técnicas assim de 50 anos, é pouco tempo. É muito recente, né, quando se fala em 50 anos na medicina. É correto quando eu faço essa análise? Ou... Não, eu acho que sim. E o engraçado é que com essa reflexão de o pessoal era, às vezes, umas cirurgias meio malucas, né? Sim. Daqui a 100 anos vão falar a mesma coisa de nós. Tempos. Exato, exatamente. Porque a coisa cresce cada vez mais. Nosso Gente que Fala, repito sempre, pela TV aberta, canal 9 da NET e canais 8 e 186 da Vivo. Doutor Fábio, por favor,
acomode-se aqui conosco no Gente que Fala, Dr. Fábio Peralta, ele é cirurgião fetal, correto? Sim. Essa é uma especialidade maior ainda, neurocirurgião, cirurgião dentista, e aí cirurgião fetal. Isso. O senhor é do Centro de Medicina Fetal Gestar? Isso. A gente vai, já o senhor me dá detalhes, porque eu cada dia eu sou só jornalista e curioso, né? Doutor Aônio, fazer implante dentário, para o senhor é simples, mas eu chego lá e falo, doutor Aônio, eu estou aqui com um problema. É simples do jeito que o senhor fala ou eu tenho que ficar muito preocupado? Não, é muito simples e o que o paciente precisa ter é quantidade óssea e qualidade óssea para poder fazer esse implante. Como isso? Então, o tamanho do osso tem que ser suficiente para ter 1 milímetro na frente do implante de osso, 1 milímetro do outro lado e pelo menos 1,5 milímetro nos lados. Então a gente precisa ter uma área de tecido ósseo para esse implante poder ficar ali e aguentar o esforço mastigatório. Então nós temos o grande problema, assim, entre aspas, que não é um problema, é a falta de osso. Então hoje nós temos a parte de enxertia, nós temos biomateriais excelentes para poder fazer os enxertos ósseos, né? Temos banco de ossos, e não tem mais restrições, né? E precisa ver também a parte biológica do paciente, se é possível fazer o implante nele, se a parte bioquímica do paciente está em ordem para poder receber aquele enxerto ósseo e ter a resposta de formação óssea. Porque todo substitutivo ósseo que é colocado naquele osso, ele vai ser reabsorvido e formado o osso do paciente. Então, o metabolismo ósseo desse paciente precisa estar em pleno funcionamento. E toda a parte orgânica também. Nós vemos a parte de colesterol, triglicérides, tem que estar em ordem. Parte de glicemia, o paciente tem que estar estabilizado, a parte das glândulas tireoides tem que estar funcionando direitinho. Então, para toda cirurgia, o paciente tem que estar em ordem para poder ter a resposta positiva desse tratamento. E a gente consegue, hoje as técnicas evoluíram muito, os implantes evoluíram muito. Hoje na mandíbula eu consigo pôr carga no implante depois de 45 dias, pôr aquele implante e um dente em cima, porque o implante ele não deixa de ser uma prótese de raiz. O paciente perdeu a raiz do dente e nós colocamos uma raiz substitutiva de titânio, que hoje ainda é o melhor material. Existem os implantes de zircônia, mas ainda estão em estudos, né? Como disse o doutor Alexandre, daqui a alguns anos vão dizer que titânio é ultrapassado. É ultrapassado, e as células-tronco também, célula que tem uma resposta. Senhor, célula-tronco. Então, eu já estou trabalhando, mas a partir de onde uma célula-tronco? Hoje nós estamos colhendo do dente de leite, da polpa do dente. Meu dente de leite, tenha certeza, perdeu-se há décadas. Então já não tem muito. Até os 30 anos de idade, nós temos condições de pegar aquela célula-tronco e fazer a multiplicação dela para poder fazer a aplicação numa enxertia. Eu, num trabalho que eu fiz, o grande problema aqui no Brasil é a legislação em cima das células-tronco, porque você só consegue trabalhar em cima de um estudo. Eu consegui, depois uma pós-extração, numa enxertia, ter qualidade óssea em 3 meses para poder colocar um implante. E normalmente são 6 meses para ver a formação óssea. Então esse trabalho que vai ser publicado no exterior, eu comprovo a eficácia dessa enxertia com a utilização das células-tronco. Ela está sendo utilizada para a parte de coluna, de medula óssea, mas tudo em termos de estudo ainda, estudo assim. No resto do mundo é utilizada normalmente. Agora aqui no Brasil, a legislação, inclusive quem começou a mexer nessa lei foi o ex-presidente Lula, que ele fez acho que em 2005. Então a mistura célula-tronco com transgênico, com soja transgênica, é uma lei meio assim estranha, né? Assim, se você for pegar a legislação direitinho, mas quem sabe os legisladores, na hora que passar essa fase da Lava Jato aí,
essas reformas todas, eles começam a dar uma atenção maior para isso aí e a gente consiga trabalhar melhor, liberar o uso para a gente dessas células-tronco. Além de tudo, extremamente otimista, né? Acabar a Lava Jato vai demorar ainda. Não, mas extremamente otimista, né? Que nós tenhamos aí a possibilidade. Mas o senhor fala eu volto a insistir, o senhor fala de célula-tronco a partir de dente de leite. E quando não tem um dente de leite? Eu brinquei que o meu já... Né? Dos dentes permanentes até os 30 anos, essas células têm potencial de multiplicação. Perfeito. Porque ela é retirada da polpa do dente, levado para um centro de criogenia, onde eles vão fazer a multiplicação dessa célula-tronco. E depois dos 30 anos, nosso organismo começa a envelhecer. Então, essas células que têm potencial de multiplicação, que a célula-tronco é como uma célula coringa. Ela se modifica em qualquer lugar que você colocar ela. Então, para um cardiologista, se ele colocar no músculo cardíaco, aquele miocárdio vai se regenerar. O único, porém, é que você tem que ter tecido daquele órgão vivo para essa célula-tronco poder fazer o trabalho dela. E no caso, no osso, eu tenho o osso vivo, então ele forma osso, ele potencializa os osteoblastos, a formação óssea. Então, no fígado, você coloca no fígado, para medula, você pode colocar na medula, célula-tronco, tem trabalho já que fizeram e comprovaram, mas se você tem que ter o tecido vivo para ela poder atuar. Perfeito. Sem tecido vivo, em morto não adianta for célula-tronco. Dr. Fábio Peralta, o senhor é cirurgião fetal, correto? Sim. Eu não sei corretamente. Aí eu me assusto quando eu imagino que o senhor faça cirurgia em fetos. Sim. São procedimentos fetais, né? Algumas delas cirurgias propriamente ditas e algumas vezes procedimentos minimamente invasivos por via endoscópica, mas todos eles com a intenção de ou curar uma condição do feto, né? Ou melhorar ou aumentar a chance dessa criança sobreviver depois do nascimento, né? E quando se chega ao Dr. Fábio, como é que a mãe chega, um colega teu orienta, indica, como é que se chega ao Dr. Fábio? Na verdade, a especialidade é medicina fetal, né? Então nós somos espalhados aí por todo o Brasil, né? Por todo o mundo, e alguns acabam se especializando nas intervenções terapêuticas durante a gestação, né? E hoje a gente pode, assim, tudo que existe de tratamento intraútero, né, é possível a gente fazer aqui no Brasil, né? Minha equipe e algumas outras fazem também alguns desses procedimentos, de tal maneira que o especialista em medicina fetal acaba conhecendo, né, as pessoas que fazem a cirurgia fetal e acabam referenciando na maioria das vezes, né? Boa parte das vezes o paciente que se encontra diante de uma dessas patologias, de uma dessas doenças fetais, procura na internet e sai desesperado por aí. Concorre com vocês? Não, ajuda, né? Não concorre, não, ajuda. E aí o paciente acaba muitas vezes chegando por intermédio da internet, né? Pelas informações. O que é hérnia diafragmática? É uma das condições que a gente pode contribuir para o bebê, né? Como eu disse, existem várias doenças especialidade senhor é que não, na minha especialidade nós realizamos todos os procedimentos cirúrgicos em feto. Sim. Que hoje existem disponíveis. Essa doença é uma delas, né? Não é a mais frequente das patologias para as quais a gente intervém intraútero, mas é uma patologia, é uma doença que é interessante as gestantes terem conhecimento, né? Porque a intervenção no feto muda muito o prognóstico, né? A chance de vida desse bebê. Então, esse defeito específico, então, é um defeito no músculo que separa o tórax do abdômen.
diafragma, né? Então a gente Sim. tem uma musculatura que separa pulmão, coração do resto dos órgãos do tronco, esses né? órgãos superiores aí. E eventualmente esse músculo não se desenvolve adequadamente. Muitas vezes isso é por causa de alguma doença genética. E nós temos que descartar isso antes de pensar em intervir no bebê, né? Mas a maioria das vezes a hérnia é uma patologia, uma doença isolada, é um defeito ali no diafragma, geralmente do lado esquerdo, e quando isso acontece, os órgãos do abdômen sobem para o tórax e vão atrapalhar o desenvolvimento do pulmão, né? Eles atrapalham, não deixam. No seu currículo 120 casos específicos? Passa bem disso, passa né? bem Isso disso, é registrado no Excel ali, né? Para a gente fazer as nossas pesquisas, mas a gente sabe que os números são bem maiores do que Quem isso. tem acesso a isso? Acesso a esse tipo de tratamento, a essa cirurgia? Hoje, pacientes de todas as classes sociais, né? Então, existem serviços privados e serviços públicos que realizam esses procedimentos. Eu participei do treinamento de todos eles. Então, existem serviços públicos também. Quer dizer, o acesso é para qualquer paciente, né? Desde que ela consiga. Uma coisa chegar. que eu coloco sempre, Dr. Fábio, é que nós vivemos num mundo diferente. Nós vivemos em São Paulo, né? Mas fora daqui de São Paulo é uma realidade que a gente não consegue descrever. Então, eu estou falando de pessoas que têm acesso ao senhor porque estão próximas aqui, ou os recursos permitem que traga até o senhor. Vai no Dr. Fábio Peralta, em São Paulo, mas fora daqui, tem como dimensionar o que acontece com esses fetos fora daqui? A realidade Brasil afora é cruel, né? Ela é cruel. Porque com relação à hérnia diafragmática especificamente, a intervenção do feto consiste em fazer um procedimento endoscópico, né? Sim. Onde nós... O senhor é fácil, para mim é difícil. Sim, mas... Você tá falando... o senhor... Fernando? O doutor Aônio fala da especialidade dele com uma facilidade, né? Eu nem abro a boca perto dele, porque de repente a facilidade, e da mesma forma o senhor descreve com uma tranquilidade que é surpreendente. Então o procedimento fetal visa, não é, colocar um balão bem pequenininho na traqueia do feto. Isso contribui para expandir o pulmão desse bebê. Isso vai aumentar a chance desse bebê sobreviver depois. E essa chance vai de 0, se nada for feito no feto, para 50%, às vezes até 70% de chance de sobrevida pós-natal. No entanto, esses números nós conseguimos alcançar quando todo o processo é respeitado. Fazer intervenção fetal e o bebê nascer num centro de referência que tenha o suporte neonatal adequado. E é aí que a situação fica triste, né, no Brasil. Porque são poucos os centros que conseguem receber esse bebê no pós-natal, né, fazendo jus, vamos dizer assim, ao que foi feito no pré, né? Então não adianta eu fazer uma intervenção no feto. Vou repetir a forma de a pergunta que já fiz. Mas quando alguém sabe que... Sim, desculpa. Quando? Não. Sabe que o bebê tem um problema se fizer todos os exames de ultrassom na gestação, né? Então hoje isso deveria ser uma coisa muito bem divulgada, né? Porque em princípio isso está disponível em todos os centros públicos e privados. Toda gestante deveria ter pelo menos 2 exames de ultrassom. O verbo do senhor é que é terrível, deveria. Deveria, né? Deveria. Um com 12 semanas pelo menos e outro em torno de 20 semanas. E esses exames são voltados para a pesquisa de doenças fetais. Por quê? Porque hoje a maioria delas a gente pode intervir e mudar o rumo dessa doença, né? Ou seja, tem intervenção fetal para tudo que você pode imaginar, né? Dos pés à cabeça. Não é? E a gente vai pegar isso se fizer o exame de ultrassom. Então, na imensa maioria das vezes... A partir de um simples exame de ultrassom? Não é simples, né? Ele precisa ser feito por pessoas que têm a capacidade de identificar as doenças. E isso é espalhado Brasil afora.
Em princípio, toda gestante deveria ter esse direito, no plano público ou privado, né? Aí se detecta a doença, e uma vez detectada a doença, o médico tem que ter essa informação de, aqui pode fazer alguma coisa. É importante isso também. Existe uma certa falta de informação, alguns médicos ficam perdidos, e a paciente chega até nós via internet. Meu médico não sabia o que fazer, mas eu achei o que fazer, e pumba, vem, né? Então isso acontece também. Mas se não fizer os exames básicos entre aspas, né? São exames muito específicos, os exames morfológicos, né? Na gestação, um vai primeiro, segundo trimestre. Tem uma sequência, né? Isso é uma sequência. Olha isso, olha aquilo outro. Isso todo mundo deveria ter esse direito. E a doença você pega aí, né? E daí para frente é saber encaminhar, né? Perfeito. Doutor Alexandre Elias, hérnia de disco. Verdade que todo mundo vai ter a sua? Todo mundo tem hérnia de disco. Isso faz parte do envelhecimento normal da coluna. Ter hérnia não é nenhum problema maior. Quer dizer que todo mundo tem, porque faz parte do envelhecimento. Nós sabemos que depois de 40 anos, mais ou menos, a coluna vai degenerando, ela vai envelhecendo. Isso vale para todas as pessoas. Se vai envelhecer mais ou menos, ou mais precoce, ou mais tardiamente, aí vai depender muito da genética do indivíduo. Então, assim, hoje mesmo eu atendi um paciente que teve uma dor lombar aguda. Então, olha, está doendo há 10 dias a minha coluna. Eu não tinha nada, tinha uma dor de vez em quando. Fiz uma ressonância, tem uma série de alterações. Doutor, e aí, como é que vai ser? Eu tô mal, né? Eu falei, não, você não tem nada. Você teve uma dor aguda, que deve ser muscular, com remédio melhor. Demora, às vezes, algumas semanas, mas melhora a dor. Tudo isso que você tem é um envelhecimento normal da sua coluna. Como você não tinha sintomas, e provavelmente vai continuar sem, depois de passar essa fase aguda, você não tem nenhum problema maior na coluna. Então, uma coisa é o laudo, outra coisa é o paciente. Eu preciso que o sintoma do paciente seja proporcional ou tenha compatibilidade com o que eu vejo na ressonância, para chamar aquilo de doença. Então, tem várias pessoas andando com hérnia, nós aqui devemos ter hérnia e está todo mundo bem. Não precisa olhar para mim desse jeito. Não tem nenhum problema. Não, mas vale para todos, vale para todos. Brincadeiras à parte. Mas, doutor Alexandre, é quando está doendo, onde eu tenho essa dor que eu tenho aqui no doutor Alexandre? Uma dor muito comum não tem a ver com hérnia, que é a mais comum de todas, chama lombalgia aguda. Eu vou fazer algum movimento bobo e eu morro de dor na coluna lombar. É que assusta o indivíduo, porque é uma dor que às vezes deixa ele na cama, na lombar, aqui embaixo, né? Junto do glúteo. A cervical, a dorsal. A cervical é isso. A cervical é no pescoço, a dorsal e a lombar. Sim. O indivíduo faz algum movimento bobo e ele trava. E trava de ficar 2 dias na cama e achar que não vai andar mais. Isso não tem nada de grave. Doutor Aonde está desesperado aqui na profissão dele. Não tem nada demais. Ele vai tomar remédio e provavelmente ele vai voltar ao que era antes dentro de alguns dias ou semanas. Dele ali curvado daquele jeito. O movimento errado pode dar dor. Os dentistas em geral têm uma dificuldade grande. Aqueles que têm uma tendência a ter dor na coluna. Né? Isso é lombalgia aguda. O que a hérnia dá? A hérnia é o deslocamento de um pequeno fragmento do disco. Ele sai da sua posição normal e cutuca uma raiz nervosa. Ele cutuca essa raiz nervosa que forma o ciático. Por isso que o pessoal chama de dor do ciático. Então, se ele cutucar a raiz nervosa do lado direito, vai doer toda a perna direita. Se for do lado esquerdo, dói toda a perna esquerda. Então, a dor da hérnia, que causa a dor do ciático, é uma dor que corre pela perna e, em geral, muito mais forte do que a da coluna. Mas, assim, também normalmente, algum motivo para desespero, não. Normalmente com remédios ou terapia, isso aí melhora. São alguns casos que vão para a cirurgia. O senhor citou o ciático, aí todo mundo fica desesperado e a desculpa é sempre estar com problema no nervo ciático. Isso gera uma confusão. Não, o ciático é essa dor que vai para a perna, não a dor lombar só. Sim. Né? A dor lombar é uma lombalgia, que a princípio, em geral, vai muito bem se não tiver nenhum outro fator junto com isso. A pessoa pode ter uma lombalgia e ter um tumor, mas isso é muito raro. Sim, mas no caso, se eu tenho uma dor de dente, eu sei como falar para o doutor Aônio que, né, doutor Aônio, tal dente dói.
Mas no caso do senhor não tem um ponto específico. Não, dói a coluna, você mostra onde dói, pode piorar a dor em alguns movimentos que a gente faz no paciente, tanto de pé como no exame deitado, e você conclui, já tem uma ideia de onde seja a dor. Provocar uma torção no paciente ali? Não, discreta, onde... que senão dói, não. Que senão dói bastante. Mas sim, você faz provas clínicas. Sim. E aí faz um exame de imagem apenas para comprovar aquela tua hipótese clínica. E agora, normalmente, o tratamento é clínico. Você toma analgésicos, anti-inflamatórios. Anti-inflamatório tem que tomar muito cuidado para ficar usando, porque é um perigo. O indivíduo que toma muito anti-inflamatório, ele pode ter problema de paralisar o rim. E isso é muito mais grave que qualquer problema na coluna. Anti-inflamatório, o correto seria você vender com prescrição médica. E é um problema, porque o leigo vai lá, toma e melhora a dor. Acesso ao Dr. Google. Não, o Google é um problema enorme. Mas assim, tem que conviver com o mundo atual. É outro. Quando eu me refiro ao Google, né? É um problema. E ele é mais desesperador para o paciente. O senhor não vai dizer que o brasileiro se automedica. Não, imagina. Mas o Google, eu acho que ele é interessante a informação, sim, mas ele traz mais apreensão do que informação. Porque é lido por pessoas leigas. Sempre tem uma tragédia descrita, né? Então fica todo mundo mais alarmado. E quando eu chego lá e falo, não, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu já adianto o diagnóstico para o senhor. Não. Porque eu vi lá no seu concorrente. Não, sim, mas eu acho que faz parte. O indivíduo ele tenta se expressar de alguma forma. Isso ajuda, isso prejudica. Não, quanto mais informações ele der, melhor. Sim. Mas óbvio que você filtra. São informações, são palavras que você tem que filtrar. Porque eu sou leigo. Eu sou leigo. Aí eu chego lá, acesso aqueles negócios maravilhosos lá. Tem um palavreado que eu não entendo, porque os termos médicos eu não entendo. Não é? Realmente, eu não entendo. É natural. Eu não estudei como vocês estudaram. E é natural. Todos esses termos aí à disposição. Eu não entendo. Aí eu vejo lá, me entusiasmo com aquelas palavras bonitas, às vezes nem consigo pronunciar, e chego com o senhor já. Né, então, uma coisa que é comum é isso. Aí você fala, não, tá bom, já entendi, mas me fala onde dói. Porque às vezes o paciente fala só termos, mas não fala onde dói. Tá, mas como é que é a dor? Me conta, né? E aí você vai esmiuçando um pouco melhor. Depois tem um exame clínico, você consegue chegar a alguma conclusão final. Numa cirurgia. O senhor está falando de tratamento clínico. Cirurgia, são raros os casos que vão para a cirurgia. A gente acaba operando bastante gente porque os casos normalmente já vão mais triados para lá. São pessoas que não melhoraram e estão indo para lá. Mas mesmo assim, você consegue evitar a cirurgia em vários pacientes. E uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que ajuda até no tratamento clínico. É assim, eu tenho uma dor, talvez eu tenha que operar, o paciente fica preocupado, eu vou ficar tetraplégico, paraplégico. Tem nada disso, é muito raro um negócio desse hoje em dia. Então, a hora que você fala para o paciente que se ele precisar operar, a chance dele ir bem é grande, o tratamento clínico por si só ele já vai melhor, porque a apreensão já diminui. Eu gostaria de destacar o que o senhor se referiu a anti-inflamatórios, esse tipo de medicação que é de fácil acesso. De fácil acesso. O senhor falou com problemas nos rins. O anti-inflamatório, num primeiro momento, ele pode te dar uma gastrite. Tem gente que tem sangramento no estômago por uso de anti-inflamatório. Tem consequências com quem é diabético também? Também, coisa assim. Mas assim, não, mas o principal problema é a lesão do rim. O indivíduo pode ter uma lesão renal com algumas doses ou uma dose de anti-inflamatório, mas o que você vê são pessoas que usam anti-inflamatório de forma contínua. E ele vende sem receita. Ninguém quer ter dor. Então o indivíduo ele toma o remédio. Mas ele não sabe. O leigo fala, poxa, isso aqui não vai me matar. Eu compro, vou lá e compro. Vai matar. Não é que vai, mas pode. Sim. Né? Então o certo era vender com receita. Anti-inflamatório não hormonal, que são os comuns. A cortisona, em tese, faz até menos mal para o rim do que o anti-inflamatório comum. Perfeito. Daqui a pouco eu converso com a Fernanda Duarte sobre o projeto de um velho amigo ao velho amigo, né? Dr. Nelson Letísio, prazer tê-lo aqui, doutor Letísio. Prazer é meu falar com vocês, Zancopé. Tudo em ordem por aí? Tudo bem. Doutor Letísio, tem um termo aqui que eu preciso que o senhor me explique. Eu estava dizendo há instantes para o doutor Alexandre que eu chego lá, aqueles termos médicos que vocês pronunciam com facilidade me assustam. Esse é um deles, bichectomia. Pronunciei corretamente? Pronunciou corretamente. O que é isso?
bichectomia, Zancopé, é uma coisa que está meio, entre aspas, em moda agora, né? Porque trata-se de uma estrutura adiposa que nós temos na face, na região geniana, na projeção mais... A região geniana é a bochecha, tá? Para não usar aqueles termos que você não conhece, entende? Então, fica mais ou menos na bochecha, na projeção do primeiro molar, mais ou menos, superior. Então, agora meio moda, sabe, tentar dar aparência aos pacientes, aquela aparência meio de modelo, sabe, aquela região geniana, aquela região da bochecha meio afundadinha, assim, com a região malar um pouco projetada, a mandíbula um pouco projetada e aquela depressãozinha no meio da face. Isso aí, veja, tem pacientes que têm, principalmente orientais, alguma característica genética de um rosto um pouco mais arredondado, um rosto mais projetado na região geniana. Porém, não pode virar modismo, né? Desculpa ser um pouco antiético, mas hoje em dia tem muito dentista fazendo no consultório dentário. Não, eu sou especializado em fazer bichectomia. Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque nem todo mundo tem a necessidade de fazer isso. Às vezes uma liposcultura facial, você deixa um resultado mais interessante e pega uma menina de 20, 22 anos de idade e faz a bichectomia. Aos 50, quando existe porque o envelhecimento facial é atrofia cutânea, muscular, gordurosa e óssea. Então a gente atrofia tudo. Então a gente, entre aspas, vai esqueletizando a face. Então o que acontece? Quando a paciente chega com 50 anos de idade, ela fica com aquele rosto muito deprimido no meio, aquele rosto parece que meio doente, abatido, porque fica um pouco afundado demais. É um procedimento interessante, é muito antigo, viu, Zancopé? É muito antigo. A bichectomia versa na data de 1930, por aí. Doutor Letísio, é um procedimento interno. Quando o senhor diz que dentistas fazem, é um procedimento interno na boca. Tanto faz, Zancopé. A gente, quando faz cirurgia de face, a gente faz um descolamento cutâneo e subcutâneo para fazer a tração, tanto muscular quanto da pele. A gente pode ter o acesso externo, quer dizer, você faz a cirurgia da face, mas embaixo da pele, sem cortar a pele. Você vai externamente para lá e tira a bola de Bichat, que é a gordura de Bichat. Foi descrito por ele. É uma estrutura gordurosa, não é só um aglomerado de gordura, é toda uma estrutura. Ela tem o lóbulo dela que você não pode tirar, você pode lesar o nervo, tem uma série de coisas. E você tem que tomar cuidado também com o ósteo da glândula parótida, que sai ali perto, para não lesar isso. Então a gente já tem ouvido casos que lesou o ducto da parótida, lesou o nervo. Então é um procedimento antigo, bastante utilizado em pacientes orientais, pacientes com rosto muito gordo, porém não pode generalizar, né, Zancopé? Não pode virar modismo. Tudo que vira modismo traz consequências sérias a longo prazo. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Valeu, Zancopé. Saúde e paz para todos. Doutor Aônio? O doutor Letísio foi direto ao ponto. Eu fico triste de ver colegas fazendo essa cirurgia indiscriminadamente. Porque na odontologia, o acesso, assim, nós fazemos internamente, que é a área do cirurgião dentista. Mas a indicação da bichectomia para os pacientes é única e exclusivamente quando o paciente morde muito as bochechas. Então, ela é indicada na minha profissão só para isso. Sim. Então, o paciente, de muito mastigar as bochechas, acaba trazendo até problemas mais graves. Essa é a indicação. E, infelizmente, hoje estão vendendo cursos para cirurgiões dentistas que eles estão fazendo assim, aparece no consultório, vamos fazer, deixar você mais bonitinho, e realmente não vê, com o passar do tempo, quando o paciente chega lá nos seus 45, 50 anos, que ele vai precisar daquela gordurinha para dar sustentação na face. Até hoje mesmo, de manhã, um paciente me questionou a respeito. Eu falei, o problema da esposa é que a esposa quer fazer a tal da bichectomia. Eu falei, olha, precisa ver se é indicação para ela fazer a bichectomia. Ela morde a bochecha? Não. Eu falei, então por que ela quer fazer a bichectomia? Então, esse é o grande problema. Não, à vontade, senhores.
E uma coisa interessante, isso é a bola de posa de Bichat, né? Que se você, como foi falado, se você tirar muito, fica escavado, porque é a última gordura que o indivíduo perde quando ele tem câncer terminal. E você fica com aquele aspecto cadavérico do rosto escavado. Sim, sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso quando vai fazer um procedimento desse também, né? Mas porque uma coisa é agora, depois vai ficando pior, né? Sim, é o quadro que o Dr. Letísio descreveu sim, sim. lá na frente. Mas, doutor Aônio, o senhor é um profissional competente, comprovadamente, né, competente, ético. Aí eu vou no doutor Aônio e tenho a resposta que o senhor deu a este paciente. Né? Para que quer fazer? Aí ele fala para estética. Eu falei, precisa ver se é indicado fazer. Falei, se não for, eu não faço. Então eu vou num outro colega então vai fazer no outro. Aí a consciência, eu gosto de sair do meu consultório e dormir tranquilo e encostar a cabeça no meu travesseiro e ter aquele sono tranquilo. Eu vejo o paciente como um ser humano e eu quero só o melhor para ele. Esse é o meu pensamento, né? E eu fico triste de ver o pessoal fazendo essas coisas na profissão. Até a semana passada eu faço parte da Câmara Técnica de Implantodontia do Conselho e nós até discutimos isso. Que não é nem parte de implantodontia, mas é o que andam se fazendo por aí. Eu fico triste de ver colegas trabalhando dessa maneira. Eu insisto sempre em várias vezes nesse assunto, porque eu vou lá, eu estou com problema nas costas, eu estou com dor nas costas, eu quero fazer uma cirurgia. Vou lá no doutor Alexandre, não é caso de cirurgia, é um tratamento clínico, mas eu botei na minha cabeça que eu quero fazer uma cirurgia. Essa dor só vai passar se eu fizer uma cirurgia. O senhor deve ter pacientes dessa forma. Mas isso é menos comum do que a parte estética. Mas eu já tive paciente que chegou do interior com uma mala, doutor, eu vim operar. Não tinha nada para ser operado. Falou, isso é totalmente louco, porque pega alguém aí, te opera e aí. Sim, entendeu? Mas doutor tem. Doutor Alexandre não opera, mas o outro já. Não, mas tem. Tem gente que acha que a cirurgia soluciona tudo. E não é verdade, precisa ter o que operar. Né? E desde que você não melhore com os tratamentos clínicos, aí você pode, aí vale a pena o risco-benefício de ser operado, né? A cirurgia em geral ela vai bem, mas óbvio que tem riscos, por não tão altos que sejam hoje em dia, mas você tem que ser operado. Que quer ser operado. Não, então, mas daí ele tem dois problemas, a coluna e a mente, né? Sim, o Dr. Fábio não tem esse problema. Talvez tenha que tratar a mente primeiro. Insiste. Exato. Não é esse aspecto, mas eu cito, é um tom de ironia, mas é comum. Não, sim, comum, gente que quer fazer bichectomia, gente que quer... Guardadas as proporções, é igual aquela pessoa que opera, isso em qualquer área da saúde. Eu quero não ter mais nada. Eu falei, eu não vou pôr uma coluna nova. A gente vai arrumar o problema, mas alguma dor você vai ter, como todo mundo tem dor. E tem gente que não posso ter dor. Não é por aí. Aí você tem que ver se o teu grau de exigência para a sua vida não está um pouco além do que deve ser, né? Perfeito. Fernanda Duarte, que é o projeto de um velho amigo ao velho amigo? Bom, o projeto, como a nossa loja fez os 70 anos, nós tivemos a vontade de ajudar ou de colaborar com pessoas dessa faixa de idade, como se fosse uma coisa de um amigo para um amigo mesmo. E percebemos que crianças realmente têm sempre ajuda. E os idosos não, eles ficam esquecidos, são muito desvalorizados pela nossa sociedade. O brasileiro não se planeja para envelhecer, até como nós estamos conversando, vai fazer uma plástica e não pensa no futuro, não pensa em consequência, nada disso. Mas a plástica é para agora, o futuro... Então, o futuro não importa. O futuro não importa. Então, isso é muito dessa filosofia. Então, eu quero para agora. Exatamente. Aí nós quisemos abraçar uma instituição que fosse séria e que realmente cuidasse desses idosos com respeito, com carinho. E buscamos a instituição que é o Velho Amigo, que é um projeto muito lindo, assiste 1.500 idosos aproximadamente, são várias unidades. E quisemos contribuir levando diversão para eles, porque muitos se recusam a sair, mesmo existindo os programas de passeio, de lazer, eles começam a se fechar no mundo e não querem sair para se divertir. Então, nós quisemos levar música em boa qualidade, montar um cinema de boa qualidade,
para que eles tenham momentos de prazer, de lazer, que aquilo se torne uma rotina, porque a música traz alegria para o ambiente, traz lembranças. Então, também tem a preocupação de escolher alguma coisa de repertório, de coisas que tragam a eles bons momentos, boas recordações e uma situação mais agradável. Essa sala de cinema, onde vocês estão montando? Nós estamos montando no Lar Madre Regina, em Guarulhos. Essa é a primeira sala que nós estamos montando. E os outros? Tem outros pontos? Tem outros pontos. Nós já fizemos visita na Heliópolis. Eles têm 20 ou 22 casas. Então, na verdade, é uma coisa recente. Nós começamos a construir isso agora. Estamos fazendo as visitas nas casas e a ideia é passar e abranger o maior número possível de casas, levando essa alegria para eles. Tem que ter um número mínimo de pessoas que estejam nessas casas ou não? Olha, as casas que nós vimos têm em média 80 idosos, 90. Aqui na Grande São aqui Paulo, na Grande São fora Paulo. da Grande São Paulo? Na verdade, assim, eu digo Grande São Paulo. Sim, na Grande São Paulo. Como é que eu chego na Raul Duarte, que eu quero apresentar fora dessas casas que vocês têm? Como é que eu chego na Raul Duarte para pedir um possível projeto desse? Bom, a Raul Duarte está aberta, é uma loja, né? Sim. Então, é uma iniciativa independente, é um caso especial. Mas, assim, claro, eu tenho pedido aos clientes que eles sejam colaboradores também, que eles nos ajudem a propiciar isso. Eu não tenho recurso próprio de montar todas as casas, todas as salas, ou ajudar em todos os lugares. Mas a pessoa que tem equipamento, que está fazendo uma troca, que tem recurso, ela pode estar colaborando. É uma sala mesmo ou você leva o equipamento lá e faz a projeção? Não, eu vou montar em definitivo para eles. Então, eu vou montar uma sala de cinema. Isso inclui uma situação propícia de cinema, a sala escura, a cortina. Poltronas. A poltrona, na verdade, houve uma conversa que a poltrona nós não vamos poder mudar, Sim. porque eles dependem de uma poltrona que tem apoio para levantar. Que lhes dê segurança, exatamente. Mas tem toda essa preocupação. E até outras salas de TV dentro desses ambientes, eu já sonorizei, coloquei uma coisa mais aconchegante. Porque, assim, eles tinham o som vindo só da TV. E é um som muito, muito fraco. Numa salona grande, quando você aumenta, aquilo vem com uma distorção enorme e eles não escutavam nada. Então, eu já sonorizei, botei caixas de forro, fiz algumas coisas que deu um conforto já. Então, eles já estão vendo TV com som, com uma coisa que eles escutem bem. Porque a diversão para o idoso é a televisão. Sim, sim. É o que eles mais gostam. Quando nós estávamos montando, a reclamação era enorme. Poxa, e nós vamos ficar sem TV nessa sala hoje? Nós não queremos ficar sem TV nessa sala hoje. Bem no horário do meu programa. Bem no horário do meu programa. Não preciso estar ouvindo, eu só quero estar... Só precisa do vulto, não precisa da prosa. Tem algumas perguntas aqui já endereçadas. O doutor Alexandre Mauro de São Bernardo. Por que dores lombares refletem nas pernas e nos pés? A dor lombar, ela pode refletir na perna e no pé se acontecer aquilo que eu estava explicando. Você tem uma hérnia de disco, por exemplo, um pedaço do disco cutuca a raiz nervosa que vai formar o nervo ciático que vai para a perna e para o pé de algum lado do corpo. Pode para os dois lados? Pode, mas é mais raro. Agora, dor lombar é muito frequente, várias pessoas podem ter em algum momento, e dor na perna e no pé precisa ver, porque você tem várias outras causas também. Né? A dor do ciático, a dor característica, é uma dor brutal de um lado só que desce para a perna toda, formigando o pé, formigando a perna, esse tipo de coisa. Mas existem vários outros diagnósticos possíveis. Doutor Aônio Jaime, do Jardim Bom Filhório, o flúor, o senhor nunca respondeu isso para ele. O flúor adicionado à água servida à população reduziu substancialmente o índice de cáries? E muito. Depois da década de 70, o índice de cárie diminuiu muito no nosso país. E 60% dos municípios é super eficiente, e eu acompanhei essa mudança dos que não tomaram água fluoretada
na época do desenvolvimento dos dentes, e aqueles que tomaram água fluoretada. Uma prova disso são meus filhos, que nasceram depois da década de 80 e não teve uma cárie em toda a dentição. E a gente acompanha a população antiga, então restaurações, porque o flúor ele se impregna no esmalte, em todo o dente, quando ele é absorvido via endógena, na formação dos dentes. Então ele protege muito e muito. Então eu indico a tomar água da rede de abastecimento nos municípios que tem essa fluoretação e evitar... Isso é obrigatório em todos os municípios? Não, só 60% dos municípios que é colocado flúor na rede de abastecimento. Então não é obrigatório. Não, aqui no estado de São Paulo, quase 100% dos municípios têm água fluoretada, no estado de São Paulo. Sim. Aí se você for para o Brasil afora, já diminui muito nos outros estados, né? Mas, assim, é impressionante, porque... que eu disse, a realidade do Brasil é diferente. É diferente. Se você toma água mineral de garrafa, ela não vai ter o flúor. Não, ele precisa ver na composição se tem o flúor Mas o na flúor água. é acrescido a água, não é? É acrescido, né? Ele é Ele é acrescido. Mas essas águas minerais que a gente compra, muita gente fala, não quero tomar água que vem. Quero Olha, comprar. eu vou dar um exemplo de umas crianças, né, que chegaram no consultório com muitas cáries. Eu perguntei para a mãe, mas que água que você dá para os seus filhos? Ah, eu só dou água mineral para meus filhos. Então eu falo, olha, daqui para frente vamos modificar, compra um filtro, pode ser o de barro, e começa a dar água da rede de abastecimento para eles, porque as crianças não tomaram água da rede de abastecimento. É impressionante. Fernanda Duarte, o Marcos de Pinheiros está curioso. Você tem algum parentesco com o grande locutor de rádio Raul Duarte? Então, eu tenho um parentesco. O meu avô era locutor. Na verdade, ele não era locutor. Meu avô fazia um programa de rádio de músicas clássicas. Mas aqui nós conversando Então, não anteriormente, é este eu acho que Gama Duarte. não é esse Raul Gama Duarte, não é. Não é. Raul Gama Duarte, durante anos e anos, trabalhou na TV Record. Este é o Raul Duarte e o Kiko, irmão dele, famosos no rádio e na TV, não é... Não é a mesma pessoa, não é o meu avô. Dr. Fábio, Juliana da Pompeia, o senhor teria estimativa do número de cirurgias fetais realizadas por ano no Brasil? Não tenho esses números exatos. Eu tenho como dizer sobre o nosso grupo, que é um grupo que realiza todas as cirurgias fetais, trabalhando com o paciente público, do sistema público e do sistema privado também. No ano passado, o nosso grupo realizou aproximadamente 250 cirurgias. Lembrando que essas doenças são todas doenças muito raras, né? A mais frequente que nós operamos é a mielomeningocele, né, intraútero, que tem uma incidência de 1 para 1000 gestações aqui em São Paulo. O ano passado nós operamos 60 desses casos. É um número elevado, já que por se tratar de um problema raro. É por causa da drenagem, né, do paciente. Sim. Então não tem muitos centros que fazem, existem outros centros, né? Eu tenho como responder pelo nosso centro, não existe um levantamento Mas quando o senhor dá disso. esse número de 200, 250, 60 numa determinada, numa cirurgia específica, são números elevados. Para centros de referência, sim. Nós temos cerca de 5 a 7 cirurgias por semana, pelo fato de drenar do Brasil todo, né? Mas são poucos centros que fazem. Perfeito. Doutor Alexandre Jorge do Butantan, que portadores de mal de Parkinson pode esperar da ciência a médio prazo? Mal de Parkinson não é uma doença que eu trato, sim, né? Sim. Mas eu acho que as medicações estão evoluindo muito. Então acho que isso tende a ter uma melhora grande. E hoje tem cirurgias de implantes, né? Que você implanta eletrodos no cérebro. E que também tem ajudado nesse aspecto bastante. E a tendência é que isso melhore cada vez mais.
Então, assim como o Parkinson, como outras doenças, o prognóstico não, mas a sensação é de que tudo está melhorando. Qual que é o problema grave de tudo isso? É o custo. Então, tudo isso custa. Então, é um problema você implantar essas tecnologias novas em saúde. No Brasil, você tem acesso à tecnologia de ponta, mas se você pegar a população, sim, não tem. Não é que ela não tem. O SUS disponibiliza uma cirurgia de ponta, disponibiliza para 3. Só que eu tenho 5 milhões para tratar. Então, na verdade, eu não tenho acesso, na verdade. Essa é que é a grande verdade. Então, o problema da medicina de ponta hoje as coisas estão chegando, estão vindo, estão melhorando, mas é implantar. No sistema privado também é um problema, mas muito mais para o grande público, no sistema público de saúde. A pergunta que eu fiz para o Dr. Fábio logo que comecei a conversar, sim, com ele. Começamos a conversar com ele. Quem tem acesso, né? Quem tem acesso, o custo é impeditivo. Não é? O custo é impeditivo, mas assim, seria um outro tema, mas... Perfeito, perfeito. O SUS é um problema enorme de dinheiro jogado fora, de administrações ruins. Né? Então, o custo é alto, mas dinheiro tem. Basta você administrar corretamente. Você vai sofrer, mas vai fazer muito melhor. Dinheiro público bem administrado. Não, é lamentável. É difícil. Na Suécia, talvez, né? Ou não? Não, mas isso é um assunto agora, que... É que o ministro negou o fim do SUS, né? O ministro Ricardo Barros... Não, eu acho que o SUS, a medicina social, acho que é meio futuro. A parte prática privada é muito complexa, é muito difícil. Mas uma medicina social de qualidade, óbvio. Né? E tem no mundo, então dá para copiar. Agora basta, eu vou fazer, né? Eu quero fazer. Doutor Fábio, essa cirurgia que o senhor realiza, cirurgião fetal, no Brasil já pode ser considerado referência? Bem, como eu disse, a especialidade da medicina fetal é reconhecida, né, no mundo todo e no Brasil também pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. A cirurgia fetal é simplesmente um dos procedimentos que o especialista vai fazer. Muitas vezes isso é multidisciplinar, então algumas dessas cirurgias a gente tem uma equipe para isso, como a neurocirurgia fetal, temos o nosso neurocirurgião que trabalha junto com a gente, de coração, o cardiologista junto e assim vai. Mesmo a hérnia diafragmática, não é só eu que vou lá atuar no bebê, preciso ter o meu cirurgião pediátrico para atuar depois que a criança nascer. Né? Então eu não sei se existe a questão reconhecimento, né? Mas nós tomamos muito como base, muito pela questão da indicação da cirurgia, que é aquilo que vocês estavam comentando, e né, os casos vêm na cabeça, o paciente chega para o consultório querendo operar alguma coisa, né? Ou porque o bebê tem uma hérnia, ou porque tem uma transfusão, porque tem... E o duro é você mostrar para ele que, no caso dele, não tem indicação de operar. Né? Isso aqui é difícil. Né? Quando tem indicação é mais fácil. Olha, tem, vamos embora. Perfeito. Duro é você provar o contrário. Né? É provar que não tem uma indicação. Ainda mais numa cirurgia que você opera mãe e feto. Né? Você não opera uma pessoa só. Né? E a mãe vai ter que definir isso em prol da melhora de um outro ser, né, que não é ela mesma, né? E então, quer dizer, a responsabilidade é dupla aí, né? Você tem que tomar cuidado com a mãe e o feto nem sabe o que está acontecendo, ele tem alguém para decidir para ele, mas ele vai ser o resultado de tudo isso. Então, todas as cirurgias que a gente faz hoje, ou é porque existe uma comprovação científica disso, então isso a gente leva muito em consideração. Existe uma medicina baseada em evidências por trás, uma evidência científica que demonstre que os resultados são favoráveis e que a cirurgia deve ser feita? Sim, tá. Se não, ainda em âmbito experimental. A maioria delas... Em que período da gestação já é possível submeter um feto a uma cirurgia? Existem algumas doenças que nós começamos a intervir com 17 semanas. 4 meses e meio. Sim. Obstruções urinárias a gente trabalha bem cedo na gestação. Outras doenças, transfusão fetal na gemelaridade, quando um bebê rouba sangue do outro, 17 semanas.
gestação já é possível tratar. Outras mais tardiamente, né? Mielomeningocele entre 20 e 26 semanas de gestação, 5 meses e 6 meses e 6 meses. O senhor tem um endereço, né, do Centro de Medicina Fetal Gestar? Tenho endereço, é Alameda Santos 211. Algum endereço eletrônico que possa facilitar? Clínica Gestar, né, de medicina fetal, essa é a nossa referência, né? Existe o site na internet onde é possível acessar, e nós temos é interessante que nós não trabalhamos sozinhos, né? Sim. Existe uma rede que trabalha junto com a gente, então muitos casos que eu não dou conta, meu colega, seja no Hospital das Clínicas ou na Unicamp, vão ajudar. Existem pessoas treinadas para isso em centros de referência do sistema público e também do sistema privado. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Então, quer dizer, não é só desculpe, não é só a clínica, né? Não é só o nosso serviço. Existem vários hospitais envolvidos aqui em São Paulo. Então, existe, na verdade, uma rede de profissionais. O pessoal da medicina fetal é muito bem entrosado nessa questão de encaminhamento e compartilhamento de casos, né? Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutor Alexandre Elias tem um endereço que possa localizá-lo com rapidez? Nós temos um site, doutoralexandreelias.com.br. Lá você pode tirar dúvidas sobre os problemas da coluna e até entrar em contato conosco se necessário. Grato por ter vindo ao Eu que agradeço. Gente que Fala. Fernanda Duarte, como eu localizo a Raul Duarte Áudio, Vídeo e Automação? O site da Raul Duarte, www.raulduarte.com.br, e o nosso endereço, Rua Desembargador Aguiar Valim, 206. Grato por ter vindo ao nosso Gente você. que Fala. Doutor Aônio Vieira. O site aonioVieira.com.br está à disposição, tem várias matérias, entrevistas à disposição da população. Grato mais uma vez por ter participado conosco do Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.